Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom dia. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra de Deus, depois eu queria convidar vocês para tomarem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a sã doutrina que se encontra aí na sua casa. Alguns estão com elas dentro do armário, outros estão com elas na prateleira, mas coloca no colo, né? E Jesus quer nos acariciar. E para isso também nós precisamos deitar a nossa cabeça no colo de Jesus. Então eu te convido a depois ler a palavra de Deus na sua íntegra, capítulo 4 de São Mateus. Eu vou deixar o link aqui depois com o capítulo 4. E para quem segue no meu canal, quero dizer para vocês, olha lá, eu gravei todo o capítulo de Hebreus, da carta aos Hebreus, e já postei ontem lá, tá? Dá uma conferida depois. E a palavra de Deus maravilhosa, hoje está em São Mateus, no capítulo 4, versículos de 12 a 23. Eu vou me ater à profecia, ao cumprimento da profecia de Isaías, que diz o seguinte, lá no versículo 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Adiantando mais um pouquinho, caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois, porque ele já havia chamado Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Então vamos lá. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Qual foi a resposta? Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Quando Jesus chamou, ele chamou pelo nome. E ele chamou aqueles que ele quis. A palavra, em outro momento, diz isso para nós. Então, a primeira oração que nós precisamos fazer hoje, queiramos ser chamados por Jesus pelo nome. Nós precisamos desejar mesmo que Jesus nos chame. E se nós fizermos uma retrospectiva, quantas vezes será que Jesus já nos chamou pelo nome? E muitas vezes, às vezes nós distraídos, preocupados com muitas coisas, nós não conseguimos ouvir a voz do Mestre quando Ele nos chama pelo nome. Então vamos pedir essa graça para Jesus hoje, de ouvir o seu chamado, ouvir quando Ele nos chama, nos convida para dar um passo além, um passo diferente desse que nós costumamos dar a todo momento. E Ele continua caminhando um pouco mais. Jesus viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Coloca aqui o seu nome. Eu digo que um dia talvez ele tenha me chamado também, Graça, né? Fala o seu nome. Talvez ele queira que você tenha essa sensibilidade hoje de escutar ele chamando, a voz de Jesus, que é doce, suave, chamando o seu nome. Repete o seu nome, né? Escuta o chamado de Jesus. E hoje nós podemos assim rezar pelas vocações sacerdotais, pelos missionários, pelos religiosos, pelos nossos seminaristas, mas também pelo seu chamado aí ao matrimônio. É aí onde Deus te plantou, é aí onde Deus te colocou, que Ele quer usar os teus pés, as tuas mãos, os teus olhos, a tua boca, o teu coração. É aí onde que Ele nos plantou, onde que Ele nos colocou.
aí no seu trabalho, do jeitinho que você está, né? Então, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia. Então vamos prestar atenção. Jesus, ele não parava. Hora nenhuma ele parava. Porque o tempo dele, então ele começou anunciando: o reino de Deus está próximo. Convertei-vos. É a pregação de João Batista. Ele anunciava que depois dele viria um muito maior do que ele, do qual ele não era digno de desamarrar as sandálias, né? Jesus. E Jesus veio. E Jesus está no meio de nós porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, Jesus que andava e ele não parava, ele visitava os amigos, ora ele parava num lugar, ora no outro, ora ele estava em oração, e a palavra diz: ele andava ensinando. Vamos fortalecer estes verbos. O Espírito Santo de Deus é dínamos, é dinâmico, ele não para. Então, vamos pedir a Deus também essa graça, onde ele nos colocar, que nós tenhamos e sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é dínamos, é dinâmico, não para. A gente fica inquieto, a gente fica incomodado. Qual vai ser o próximo passo? Aonde que eu vou agora? Quem que eu vou visitar agora? E Jesus andava ensinando e pregando o Evangelho. E para a gente pregar o Evangelho, nós precisamos de aprender de Deus. A fonte está aqui, né? Então, vamos tirar da gaveta, vamos tirar da prateleira. E Jesus, ele curava todo tipo de doença e enfermidade do povo. Então, hoje, com esta palavra, nós queremos pedir a Jesus que algo novo aconteça no nosso coração. Que hoje ele remova um pouco dessa areia, porque se nós estivermos fundados e fundamentados sobre uma areia, é perigoso, nós não vamos resistir, mas que ele possa mesmo fazer com que a gente seja essa rocha firme, que quando vier a tempestade, quando vier o vento forte, quando vier aquela chuva forte, ela não vai ruir, ela não vai cair. Senhor Jesus, dá-nos essa graça de reconhecermos quando o Senhor nos chama pelo nome. Ontem faleceu uma amiga, hoje faleceu outra. O reino de Deus está próximo. Irmãos, convertei-vos e crede no Evangelho. Nós queremos esta graça, Senhor, para o dia de hoje. Muito obrigada, Deus, por estarmos aqui. Muito obrigada pelo amor que o Senhor tem, por mais esta oportunidade. Nós estaremos sempre reunidos em torno da mesa do altar, em torno da mesa da Eucaristia, em torno da mesa da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, e nos encontre vigilantes. Não sejamos como aquele que o Senhor diz: será que quando eu voltar eu vou achar fé sobre a terra? Sim, Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa